Colossenses 1,15 até o verso 17. Que Deus possa nos abençoar na aplicação prática da sua santa e maravilhosa presença. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, procure que está aí. Amém? Se você não achou esse texto bíblico, que você rasgou por algum motivo, você vai ficar em disciplina por estar adulterando a palavra. Brincadeiras à parte, né? Deus tem sido muito bom conosco, né? Vamos ler. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15, tá? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Oremos ao Senhor. Pai amado, graça te damos, Senhor, pela oportunidade que temos hoje de cultuar o teu santo nome. Bendizer a ti, Senhor, porque tu és um Deus justo, santo, um Deus bom, que tem cuidado de nós, tem zelado pelas nossas vidas. O Senhor tem derramado a tua santa graça imerecida sobre nós. Obrigado por ter nos trago até aqui, Senhor. Aqueles que não puderam vir, aqueles que ainda vão vir futuramente, nós já oramos para que o Senhor possa alcançar-nos com a santa palavra transformadora, a palavra no qual nós precisamos e meditamos, Senhor, sobre ela, que é a verdade da tua palavra. Guia-nos no caminho da verdade, Senhor Jesus Cristo. Abençoa esse culto. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas, que nós iremos agora estar no momento da tua palavra, onde nós precisamos ser transformados e o nosso coração precisa ser alcançado por meio da tua misericórdia. Abençoa essa manhã com tua maravilhosa presença. Em nome de Jesus, amém. E graças a Jesus Cristo. Podeis sentar. Amém? Podeis sentar. E que junto nós possamos cultuar o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, que é a imagem do Deus invisível. Eu quero trabalhar o texto, né, no verso 15, a parte A. Né? A parte A é a parte que diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, e a parte B é o primogênito de toda a criação. Então eu queria muito tratar desses dois aspectos, né, A e B, né, separar isso de forma muito verdadeira. O apóstolo Paulo, ele frisa um ponto muito importante na carta aos Colossenses, que é sobre a natureza de Cristo. Qual é a natureza de Jesus? É a natureza da divindade de Cristo, que Jesus é o próprio Deus encarnado. Essa é a defesa do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Uma seita se levanta com uma mentalidade diabólica de dizer que Cristo não é Deus. Cristo era apenas um semideus, era um homem metade carne, metade espírito. Não. Existem duas naturezas plenas em Jesus. Que naturezas são essas? Natureza divina e natureza humana. Ele é 100% carne e 100% Deus. A palavra mais correta é se dizer: ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Por que, pastor, isso? Porque a divindade de Cristo é manifesta nas Escrituras. E Cristo se revela como o próprio Deus. Cristo em nenhum momento se ausenta dessa responsabilidade de dizer: eu sou o próprio Deus encarnado. Então nós vemos a manifestação dessa natureza presente. Vou dar exemplo para você de forma muito prática. Jesus, ele se manifesta como Deus soberano. Como assim? Veja só, existiam situações que Deus dizia assim: e eu sondei o coração deles. Só quem pode sondar os corações é quem? É Deus. Quando Deus disse a Natanael que vive debaixo da figueira, só Deus poderia e pode ver o futuro, o passado e o presente em momentos distintos, porque Ele é Deus. E Cristo se manifesta dessa forma. Cristo também se manifesta também como homem. Cristo teve sono. Quem é que dorme? Uma pessoa natural, normal, ela dorme. Um homem dorme. Ele teve sede, bebeu, ele comeu, ele descansou, ele chorou, desanimou, entristeceu. Então são aspectos humanos que estão presentes na pessoa de quem? De Jesus. Eu não cantei nada não. Não vim aqui dizer que eu estava cantando nada aqui não, que eu estava cantando nada aqui não. Direitos autorais, né? Incrível. Então você começa a perceber que Paulo traz essa ideia para a sua carta escrita e traz uma defesa muito ampla sobre a natureza de Jesus Cristo. O Deus
invisível, ele é a imagem do Deus invisível. Eu queria manifestar aqui alguns pontos que são muito importantes, né? Para que nós possamos ver aqui, tá? Quando fala do termo imagem, é a manifestação exata. É como Cristo é a perfeição de Deus. Se nós queremos olhar para Deus e conhecer Deus, nós devemos olhar para Cristo Jesus. E como é isso? Você olha para a vida de Jesus, para as práticas de Jesus, a palavra de Jesus, é o próprio Deus falando. Você não pode trazer uma distinção de Deus e Jesus. É uma única pessoa. Amém, gente? Vocês vão bugar a cabeça de vocês, mas é a realidade bíblica que é manifesta. Pai, Filho, Espírito Santo. Uma única mesma pessoa, agindo de forma totalmente diferente. É o mesmo Deus, vai bugar sua mente, mas é as Escrituras. Isso é verdade, amém, gente? É algo que não consegue ter lógica. Você, pastor, por que a gente não toca tanto nesse assunto? Porque, gente, são assuntos melindrosos dentro da teologia, que se você for muito profundo, você cai em heresia. Você acaba ferindo o caráter de Cristo, o caráter do Deus, o caráter do Espírito Santo. E esse é o nosso propósito. Nosso propósito é manifestar a palavra de Deus como ela realmente é. Amém, gente? Cristo não é uma cópia, mas a revelação visível do Deus eterno. Eu queria que vocês, por favor, abrissem João 1,18 para que a gente possa trabalhar de forma muito melhor e plena essa perspectiva sobre o Deus encarnado. Jesus, o Deus encarnado. Quem achou, por favor, diga amém. Amém? João capítulo 1, versículo 18, tá? Gente, quando eu digo João 1, 18, é capítulo 1, 18. Porque se eu disser João, capítulo 1, versículo 1, 18, tá? Colossenses 1, 15, assim, amém? 2, 18, 2, 20, 2, amém, gente? Deus é Pai, hein? Quem achou, diga amém. João é João, amém? Quem achou João? Mateus, Marcos, Lucas, João. O Evangelho de São João. E essa era uma luta. Mateus, Marcos, Lucas, MT, MC, LC, JO, né? João. Quem achou, diga amém. Quem não achou, procure que está aí. Amém? Essa é uma das maiores realidades bíblicas que nós devemos ter muito cuidado e cautela e se aprofundar nela. Porque pode prestar atenção que essa perspectiva sobre Jesus é muito tentada e ferida em toda a história. Vou dizer para você. A igreja mormon, ele crê que Deus é um demiurgo, que ele não é Deus, ele é irmão de Lúcifer. Olha para isso, a heresia começa aí. Eu não vou entrar aqui no detalhe histórico, né, do mormonismo, porque é heresia, é algo abominável, contra as Escrituras, e uma seita, gente. Toda igreja que diz assim, Jesus não é Deus, é seita. As Escrituras não é palavra de Deus, mas contém, é seita. Para crermos com a igreja, ela é séria, ela tem que crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, tem que crer na divindade de Jesus, e tem que crer que a palavra ela é a única regra de fé e prática da igreja. Se ela não crer dessa forma, ela pode ser considerada uma seita, uma igreja herética, que não crê nas maiores evidências claras das Escrituras. Vou dar um exemplo para você. Os testemunhos de Jeová não creem que Jesus também é Deus, mas um demiurgo, um semideus. Paulo está combatendo essa mesma perspectiva de ensino na igreja de Colossenses. Aí você consegue perceber que essas heresias não são novas, são antigas, mas manifestadas de forma diferente hoje por outras religiões. O mormonismo crê que o Espírito Santo é uma energia, é uma força ativa. O Espírito Santo se manifesta dizendo que ele se entristece. Como é que uma força fica triste? Imagina só, você olha para essa energia que está aí e ela está triste. Tem como a energia ficar triste? Uma energia não se entristece, só uma pessoa que se entristece com essas características. O que é que o texto diz? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para lhe dar redenção. Efésios capítulo 4, verso 30. Veja que o Espírito Santo de Deus se faz presente. Eu vou, mas ele vai vir para guiar vocês na verdade. É o Espírito de Deus que nos guia em toda a verdade. Ele se faz presente em nossa vida.
Então Paulo está combatendo essas mesmas coisas aqui na carta de Colossenses. E elas são manifestas hoje. Como é que eu combato também, pastor? Leia a carta de Colossenses, estude de forma profunda o que é o gnosticismo que esse povo defende. Arianismo, século II, século III também, IV também, ficou muito forte também, o arianismo, que crê da mesma perspectiva que Jesus não é Deus. Por isso que o credo apostólico, o que é o credo apostólico? Porque Deus, o Pai todo, foi criado como um credo, uma confissão, uma organização de doutrinas para dizer, olha, a igreja histórica, ela crê dessa forma aqui. Tem igrejas que confessam o credo, mas não crê como credo. Vou dar um exemplo para você, a igreja católica apostólica romana, ela não crê como credo, crê. Pastor, está dizendo desse, então elas confessam, mas quando você vai ver os estudos doutrinários dela, falha demais, meu Deus do céu. Ó, isso não condiz, não está certo, não é desse jeito, não é assim. Aí parte para a tradição. Aí Paulo combate a mesma coisa na carta aos Colossenses. Não siga a tradição dos vossos pais. É duro, não é duro? É desse jeito. Não, mas a tradição diz assim, não, nós ficamos com somente as escrituras. Dia 31 de outubro de 1517, um homem se revolta, se levanta contra a igreja romana, chama-se Martinho Lutero, e combate todas as ideias falsas da igreja romana, as indulgências, o roubo, a autoridade do papado, tudo isso, e fazem 95 teses contra a igreja. Quem já leu 95 teses, leia, você vai entender o que eu estou querendo dizer. E se revolta contra a igreja, se levanta contra, porque é a verdade que tem que prevalecer. E dali nasce o termo que nós gostamos tanto, que é sola escritura, que é somente as escrituras sagradas. Nós aqui não devemos apelar para o homem, mas para a palavra. Nós não devemos crer no que o homem fala se não estiver de acordo com a palavra. Para amarrar pessoas, o que é que eles dizem? É a tradição. Se a tradição não está de acordo com a palavra, se a tradição não está de acordo com o Evangelho de Cristo, está errado. Tem tradições que são boas porque se enquadram onde? Na palavra de Deus, e não ferem as escrituras. Mas quando você vê que ela começa a ferir as escrituras, tirar a glória de Cristo e trazer um exemplo para Maria, está errado. Nós não queremos na teologia mariana, nós respeitamos Maria, ela é a mãe de Jesus, é amada, bendita é o seu ventre, ela é mulher sobre todas as mulheres, que a Bíblia diz, bendita sobre todas as mulheres aqui, mas ela mesma não quis ser adorada. Em João capítulo 1 e 2, quando é manifesto aqui em João capítulo 2, eles manifestam o casamento em Caná. No momento que ela para fazer alguma coisa de milagre, ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. Maria está dizendo, a glória é dele, a glória não é minha. É assim ou não é assim? Tem momentos nas escrituras que manifestam que nem Maria acreditava que Jesus era Deus. Chegou um momento em Marcos, diz o seguinte, que Jesus estava pregando para algumas pessoas ali da região, ela se junta com seus irmãos e vai chegar em Jesus, você está falando doido, você está dizendo que eu fui de Deus, nem ela tem essa convicção. Então como é que uma pessoa divina não tem convicção de que o seu próprio filho é Deus? Mostrando que ela é uma pessoa falha, pecadora, mas deve ser amada, respeitada e não idolatrada. Porque toda a glória das escrituras é voltada para quem? Jesus. 1,18. Ninguém jamais viu Deus. Olha o texto diz, olha o que João fala. Ninguém jamais viu quem? Deus. O Deus unigênito, que está junto ao Pai, é quem revelou. Veja aqui, a mesma perspectiva de Deus está dando a quem? A Jesus. Deus, a palavra Deus está ligada a quem? A Jesus. E veja o verso 1, veja só. No princípio era o quê? Era o verbo. E o verbo se fez o quê? E o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era quem? Ele está falando de quem aqui? A palavra que verbo está ligada a Logos. É o próprio Deus que se encarnou aqui nessa terra, como fosse o seguinte: Deus encarna em Jesus, e é como se tivesse a própria palavra de Deus andando na terra. Quem é a palavra de Deus andando na terra? Jesus. Então tudo que Jesus falou é autoridade. Tudo que Jesus falou é doutrina. Tudo. O que Jesus falou é doutrina. O que os apóstolos falaram é doutrina. Tudo que falou é doutrina. Fechou ali o cano bíblico. O que é cano bíblico, gente? Era o chamado vara de medir. A palavra canon vem de um termo que se diz vara de
medir. O que é isso, pastor? É o chamado medição para saber se está certo. Vou dar para você. Para que a gente saiba o que vai ser feito, a gente precisa fazer o quê? Medir. É assim, a mesma coisa foram os discípulos, os apóstolos. Os discípulos dos apóstolos fizeram o seguinte: ei, vamos fazer aqui algo organizado. Nós vamos fazer aqui uma análise profunda dos escritos dos apóstolos para saber se é inspirado por Deus ou se não é inspirado por Deus. Aí nós chamamos de concílio. O que é um concílio? Uma reunião de homens de Deus sérios que se reuniram para dizer: não, isso aqui não é inspirado não. Por que não é inspirado? Porque Paulo falou assim, assim assado, e esse escrito está indo contra as palavras de Jesus e as palavras dos apóstolos de Jesus. Escanteia. Por isso que nós chamamos que o cânon bíblico ele fecha ali no ano de 150 após a era cristã, depois de Cristo, e não entra mais nenhum escrito de ninguém. Por isso que você hoje tem acesso a Mateus, a Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, que são cartas gerais, carta dos apóstolos, carta de Pedro, João, isso são cartas gerais, cartas de Pedro, Evangelhos. Atos você tem acesso hoje porque homens sérios tiveram a coragem de bater de frente contra escritos falsos que se levantavam nos séculos ali, vindouros deles. Agradeço a Deus por isso. Por isso que o Evangelho de João foi o último a ser escrito, o porquê e os reais motivos que ele foi escrito, quando a igreja já estava ali naquele momento pacato, frio, sem nenhuma perspectiva. Deus levanta quem? João na ilha de quem? De Patmos, o último a ser totalmente morto, e não foi morto como humana, mas por morte natural. Tentaram matar ele, né? Mas não conseguiram. Estaram ali dentro de um caldeirão e saiu isso. Teve que fazer milagre, né, gente? E o Evangelho dele traz a imagem plena da pessoa de quem? De Jesus. É por isso que você vai ver Mateus, Marcos, Lucas e João. Toda vez eu digo assim, gente, os evangelhos sinóticos, você olha assim e fala: que bexiga é esse, né? Sinótico quer dizer mesmo tempo e mesmo período. E João, por que João não entra nos sinóticos? Porque a perspectiva dos escritos de João é para outra coisa. Por que João escreveu o evangelho dele em outra perspectiva e não igual a Mateus, Marcos, Lucas e João? Para trazer a imagem do Cristo verdadeiro, o Cristo Deus encarnado. Essa era a defesa de João. Quem já leu aqui as cartas de João? Você já leu a primeira, segunda e terceira carta de João? Você vê que ele combate a mesma coisa. Resumindo, a igreja estava empestada de pensamento que feria a pessoa de Jesus. Eles diziam que Jesus não é Deus, que Jesus não é soberano. O que eles falavam tanto, pastor, naquela época? Eles diziam assim da seguinte forma: Jesus, ele era espírito, mas vocês pensavam que ele era carne. Ele era só espírito. Você tocava nele assim, a mão passava por ele. A gente pensava que ele era carne, mas ele era espírito. Não! A carta de João, no primeiro capítulo e primeiro versículo, segundo e terceiro, ele diz: nós conseguimos contemplar Jesus como um cego contempla as coisas. Como assim? Para um cego reconhecer uma coisa, ele tem que tocar e apalpar. Juntas, nós tocamos em Jesus após a sua ressurreição. Ele não é espírito, ele é carne. É isso que João queria trazer. E essa foi a maior defesa do cristianismo, porque, meu irmão, se esses homens não morrem por essa verdade, eu e você, nós não teríamos acesso a isso aqui. Essa tão grande verdade, nós não teríamos acesso. Agradeço a Deus e agradeço aos homens do passado, porque tiveram força, vigor e disposição para dizer: heresia, errar, nós vamos morrer por essa verdade. E morreram por essa verdade. Verdade é essa que muda vidas, transforma pessoas. Gerações e gerações bebem dessa fonte chamada Jesus e são transformados. Tem sede, bebem e não tem mais sede de nada. Deus é bom. Como esse Deus é misericordioso. Em verso 12 ele continua dizendo: ele estava no princípio com quem? Com Deus. Todas as coisas foram feitas o quê? Por ele. E sem ele nada do que foi feito. Pasmem o que eu vou dizer agora. Pasmem, choquem o que vocês vão dizer. Gente, se Jesus não tivesse presente naquele momento que Deus diz: haja luz, nada teria acontecido. Porque o texto traz toda a imagem, perspectiva de graça para Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Jesus. E sem ele,
nada do que foi feito se fez. Veja que o termo aqui, princípio, quer dizer começo. Lá no começo mesmo criação de todas as coisas. Se Jesus não tivesse presente, não teria Adão, não teria Eva, animais, não teria absolutamente nada. Você consegue perceber que Paulo traz toda a glória de todas as coisas da igreja, dos principados, da potestade, do demônio, de tudo, para quem? Para Jesus. Há crente que acha que há uma luta, né? De Satanás com quem? Um Deus, né? Para quem então? Não. O diabo é apenas um agente que se manifesta segundo a vontade de quem? De Deus. Não tem uma luta aí, o diabo está lutando com Deus, guerra, vai, toma o trono, perde o trono. Não existe essa guerra. As Escrituras não mostram essa guerra. Você mostra Satanás submisso a quem? A Deus. Quando era para manifestar a ira de Deus, Deus dizia: vá lá e faça o serviço. Está nas Escrituras. Há um choque porque nós somos ensinados que há uma guerra, que é Deus contra o diabo. Nós que temos uma guerra, não, Deus tem uma guerra com ele. Nós guerreamos contra ele de que forma? A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados. Essa é a nossa luta. O diabo nos tenta, o diabo tenta nos destruir, o diabo tenta acabar com a nossa vida, o diabo faz tudo isso. Essa é a nossa luta. Se fortalecer para lutar contra quem? Contra os principados e potestades, não pela nossa força, mas pela força de Jesus. O que é que a palavra de Deus diz? O diabo é o vosso adversário. O diabo é o tentador. É isso que a Bíblia fala. Essa é a manifestação da palavra. Por isso que a nossa crença em Jesus ela tem que ser fortalecida todos os dias. Todos os dias. Queria que vocês abrissem, por favor, em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, por favor. Quem achou, diga amém. Quem não achou, procure que está aí, viu? Deus é maravilhoso. Verso 1. Eu amo demais esse texto. Para mim, ele, meu Deus do céu. Antigamente seria isso que aqui o texto e o autor de Hebreus capítulo 1, versículo 1 está dizendo. Que antigamente seria essa? Antigamente ele está citando aqui as formas de Cristo, a manifestação de Deus no Antigo Testamento. Tá? Antigamente ele está ligado a isso. Antigamente, de muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, Deus falou para nós. Pelos pais e pelos... Aí você vai para o Antigo Testamento e você vai ver um termo chamado teofania. Teo quer dizer Deus, fania, manifestações. Manifestações de quem? De Deus. Como é que Deus se manifestava na antiga aliança para as pessoas? Em forma de anjo. Era assim, né? Eu vim e tal. Deus se manifestava às vezes por trovões, falando naquele momento ali com Moisés. O que aconteceu? Ouviu voz de trovão. Deus se manifestava no redemoinho, a sarça ardente. Há manifestações de Deus no Antigo Testamento. Já nesse momento aqui, há um choque que muitas pessoas aqui não gostam, né? Se fala com muitos crentes, eles não gostam. Porque o texto diz o seguinte: antigamente Deus falou, muitas vezes, de muitas maneiras. O autor não nega essas aparições. Ele está dizendo, Deus falou de muitas formas. Antigamente Deus fez isso. Aos pais pelos... Quem é que é os pais? Abraão, Isaac e Jacó. E quando ele diz pelos profetas, ele está dizendo que Deus também manifestou a sua presença por meio dos profetas. Quem são os profetas? Aí nós falamos de profetas maiores, profetas menores. Quando se trata do termo menor, não quer dizer que o menor não seja válido por causa do maior, não é isso, gente. Quando diz maior é porque o ministério profético dele foi muito grande. E o menor porque foi muito curto. Vou dizer a você, Jonas foi um profeta de uma mensagem só. Agora Jeremias teve mais de 5 reinados. Então você vê que foi um profeta que teve uma longa escala de ministério. Amém, gente? Amém. Joel, profeta também de 2, só foi 3, parece. 3 profecias e acabou muito. Por isso que é profetas menores, eles estão nessa grade. Aí o verso 2 ele quebra qualquer paradigma. E diz assim: mas nesses últimos dias
Não nesses últimos dias hoje, 2025, que o autor está falando. Últimos dias no seu período ali, no seu tempo ali. Amém, gente? Imagina só, tu chegar na igreja e o povo está lá baixando nesses últimos tempos. Eita, que Deus está falando, veio nos últimos tempos. É isso aqui, ele está defendendo aqui a imagem da manifestação plena de Cristo, que a glória é de quem? É de Cristo. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo quê? Pelo Filho. O que é que o autor está dizendo? Deus não vai mais se manifestar como se manifestava na antiga aliança. Não vai mais. Deus vai se manifestar agora e já se manifestou na pessoa de quem? De Jesus. Por isso que você viu um anjo, você faz, meu Deus. Se chora com as pessoas. Porque Paulo disse que mesmo o anjo, por nós mesmos que prega o evangelho, seja amaldiçoado. O texto diz o seguinte: anátema, esteja debaixo de maldição. Aí você vai para a seita do mormonismo, você vai ver que o início dessa seita foi Moroni falando para Mormon. Um anjo veio e disse: está aqui, vai ali nos Estados Unidos, tem uma pedra, um ouro ali que está guardado, escritos várias coisas que só vou revelar tudo. Heresia, é do diabo mesmo essas coisas. Você começa a compreender que tudo que as pessoas fazem é tentar diminuir a glória de Cristo. Pode prestar atenção. É por isso que um pastor, um missionário, quem for, não pode dividir a glória dele com Cristo. Não pode. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide. Deus nunca vai dividir a minha glória, a glória dele com a minha glória. A minha glória é muito pequena. Nunca chega igual a dele. Se eu tentar fazer isso, ele me mata. É por isso que João diz no capítulo 3, versículo 30, que ele cresça e eu diminua. Porque quem tem que crescer é quem? Cristo. Quando a gente prega o evangelho, quem tem que ser mostrado é quem? Jesus. Não sou eu. Nós somos apenas arautos. Você, pastor, o que é um arauto, pastor? Arauto era um homem que estava a serviço do rei. Ele tinha uma missão de levar uma mensagem do rei para o outro rei. Ou uma mensagem de guerra, ou uma mensagem de paz. É como fosse o próprio reino lá. Entendeu como é? Por isso que eu te digo, nós somos embaixadores de quem? De Cristo, representantes. Nós somos arautos do rei. Se o outro rei matasse aquele mensageiro, a guerra estava declaradamente, oficialmente, dizendo: vai ter guerra, que é como tivesse matado o rei. Nós somos arautos do rei, eu e você, do rei Jesus. Nós proclamamos a mensagem de Cristo, nós proclamamos a Deus, a Cristo, a todos os lugares onde nós fomos. Veja só como isso é muito sério. Quando Paulo persegue a igreja, o que é que o próprio Cristo disse? Paulo, tu não persegues a eles, tu persegues a mim. É por isso que quando você está anunciando a palavra e acontece alguma coisa contra você, não é contra você, é contra Jesus. Por isso que Paulo diz aos Romanos capítulo 12: a ira deixe para mim, que eu resolvo. No 12 ele fala sobre isso, no 13 também ele fala sobre isso. A ira pertence a mim. Você não vai bater boca, você não vai bater de frente, vai fazer nada. Deixe comigo que eu resolvo. Amém, gente? Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituir dele de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Cristo fez todas as coisas. Você começa percebendo que há uma imagem aqui que você, às vezes, se você tiver cuidado, você buga. Ele fala: Deus falou antigamente e também fez o universo. Ele diz que o Filho fez o universo. Só, gente, quem fez quem aqui? Quem fez? Ele não disse que é Deus, não disse por quê. É uma pessoa só. Amém, gente? O verso 3 continua dizendo o seguinte: o Filho, que é o resplendor da glória de quem? De Deus. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Gente, é Deus que sustenta todas as coisas. Você olha para esse mundo mal, perverso, caído, você lembra automaticamente de quem? De Abraão.
quando o seu sobrinho estava lá naquela situação difícil, ele chega para o próprio Deus, e o Senhor vai destruir essa terra. Se tiver 100, ele começa a diminuir 100, e assim vem que é para Jó, eu não vou destruir não, porque tem justo nessa cidade. Mostrando que Deus é quem sustenta todas as coisas. Tu acha que porque Deus ainda não acabou com essa terra? Porque tem justos, tem eleito, tem filho dele nessa terra, o qual ele cuida tanto, né? Deus, de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando ele deu mais excelente nome do que eles. Outra seita fala sobre isso, que é o adventismo do sétimo dia, que diz que Jesus é o anjo arcanjo. É o arcanjo Miguel. O que é que o texto está dizendo aqui? Tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Agostinho uma vez falou uma frase, diz o seguinte: Cristo é o rosto de Deus voltado para o homem. João capítulo 14, verso 9 diz: quem me vê, a mim vê ao Pai. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: à luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Quem deseja conhecer a Deus precisa olhar para Jesus. Quanto mais você conhece a Cristo, mais conhecimento de Deus você tem. Você diz: pastor, eu queria ser cheio do Espírito Santo. Você não busca o Espírito Santo, você busca quem? Jesus. Amém, gente? Tem de Espírito Santo, Deus vem cá. Não, a oração é para quem? Para Jesus. Amém, gente? Qualquer espiritualidade que não tenha Cristo no centro é idolatria disfarçada. Qualquer coisa que você faça e Jesus não está presente é idolatria. É um ato de idolatria. Observe que existem igrejas que estão mais preocupadas na sua mudança de roupa do que na sua transformação. Já prestou atenção nisso? Como isso é perigoso? Você vê que a transformação é forçada, não é uma coisa natural vinda do Espírito Santo. E criam-se modos. Dizer o seguinte: se você fizer isso, se você se vestir assim, você é crente. Você já prestou atenção nisso? Como isso é perigoso? Porque se você tiver nas características daquela igreja, você é tratado como crente por aqueles que ali estão. É pecado. Eu falava com a pessoa e disse o seguinte: você acha que Deus está mais preocupado em te dar uma casa, um carro, do que transformar você? Qual é a preocupação de Deus? Transformar você. Você acha que casa, carro para Deus é alguma coisa? Meu amigo, nós somos mais importantes do que casa, carro, dinheiro, qualquer coisa para o Senhor. Por isso que Deus costuma e sempre vai transformar você primeiro para depois começar a te abençoar. Começa a mudar teu coração, começa a mudar tua vida, para começar a te abençoar. Porque a preocupação divina é mudar a nós a imagem de Jesus Cristo. Essa é a glória do Deus unigênito. Que bênção. Deus é muito bom, não é não? Queria, por favor, que vocês voltassem para o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Está perto de encerrar, só falta 2 horas. Quem achou, diga amém. Nós tratamos aqui a parte A do texto, né? Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito, aí agora vai a parte B, tá? O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Você percebe aqui que quando se fala desse termo aqui, dizendo assim, o primogênito de toda a criação, você se choca porque a palavra primogênito é como fosse algo o quê? Primeiro, não é? Gente, então foi o primogênito de toda a criação, quer dizer que Cristo foi criado primeiro sobre todas as coisas, aí mostra assim como fosse um Cristo criado, um Deus criado, e para ser Deus você não pode ser criado, você tem que ser eterno. O Deus é o quê? Eterno.
A nossa mente, ela sempre está condicionada e foi criada para pensar da seguinte forma. Vou dar um exemplo para você. Começo, meio, enfim. Vou dar um exemplo para você. Quem fez isso aqui? Pergunta clara. Você vai dizer o seguinte: foi um pedreiro, um mestre de obra que esteve aqui presente, um pedreiro, um ajudante. Essa não é. Você vê que isso aqui foi constituído. Eu nunca poderia chegar aqui e dizer o seguinte: isso aqui foi criado do nada. Você chama de quê? Pastor está doido. Certeza que o pastor não está bem do juízo. É assim ou não é? É uma grande verdade ou não é verdade? A mesma coisa quando você chega com uma pessoa e a pessoa diz assim: o mundo foi criado do nada. Você vai chamar essa pessoa de quê? Doido. Rapaz, não está bem de juízo não. Porque existe o chamado design inteligente. O que é isso, pastor? Tudo está orquestrado da melhor maneira. Se o sol der um passo, se ele espirrar, ele queima a gente. Pronto, matou todo mundo, acabou com tudo, queimou a terra, explodiu a terra. A lua, o povo diz: mas a lua serve para quê? Oxigênio. Se a lua der uma puxadinha para trás, a gente morre sem ar, sem oxigênio. O mar, para que serve o mar? Quando as ondas se fazem sem vento. É bom quando a gente chega uma refrescada daí, vento gostoso. Vem da onde? Você entende que tudo está no seu devido lugar? Nada foge da sua maravilhosa e bondade perfeita divina. Por isso que nós chamamos de design o quê? Inteligente. Quando o texto diz sobre ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, tá? Essa palavra, gente, ela envolve autoridade. Não quer dizer que ele começou, que ele é autoridade sobre toda a criação. Não é que ele é criado, é que ele é uma autoridade sobre todas. Você vê que no texto ele diz o seguinte, no verso 16, o seguinte: pois nele foram criadas todas. Então, para criar alguma coisa tem que ser Deus, criado do nada. Amém, gente? Por isso que existe outra igreja que vocês conhecem como Verbo da Vida. Quem já ouviu falar dessa igreja? Verbo da Vida. Ela tem um ensinamento que diz assim, veja só: declare para que as coisas se manifestem na sua vida. Por isso que às vezes a gente acha que nossa palavra tem poder para fazer alguma coisa. Não vai. Ela não muda o curso da história. Só acontece se Deus quiser. Você pode morrer de falar, mas não vai acontecer. Diga assim: amanhã eu estou rico, amanhã tem 1 milhão na minha conta. Diga, fique dizendo isso, fique dizendo isso. Não vai ter 1 milhão na sua conta nunca, porque você não tem poder de mudar o curso. Aí você vai para o texto bíblico, e o texto bíblico diz assim: o homem vai colher do que ele fala da sua boca, da sua língua. O que ele fala, ele colhe. Aí você pega o texto, né? Você não, misericórdia, que ninguém diz isso não. Mas pega-se esse texto e diz assim: então aqui, tá vendo? O que nós falamos, nós vamos colher, porque nós temos poder em nossas palavras. Não, o único poder que tu tem na tua palavra é machucar os outros, agredir os outros. É o único poder que tu tem. Mas de mudar a história, mudar o curso da história, uma palavra, não. O único que pode fazer isso é Cristo. De mudar todas as coisas, e não vai fazer isso porque você é o mais bonito. E as pessoas acham que eu falando aqui vai mudar alguma coisa. Não vai. Nunca pode fazer é ferir você. Só isso. Amém, gente? Olha o que o texto bíblico diz aqui: pois nele foram criadas todas as coisas. Olha só, para você ver que ele é a autoridade máxima sobre toda a criação. Então ele cria do nada todas as coisas, nos céus e sobre o quê? Sobre a terra. Ele é tanto autoridade nos céus como onde? Na terra. As visíveis e as invisíveis. O que é visível e invisível? Aqui o texto vai trazer essa imagem aqui de visível e invisível, essas duas coisas aqui, tá? Essa dualidade. Sejam soberanias. Que soberanias? Reis, prefeitos, vereadores. Ele está sobre tudo e sobre todos. Quer principados, quer potestade. O que é isso, pastor? Principado, potestade. Demônios. Ele é tudo sobre todos. Então aqui já não existe a ideia de que o diabo está brigando por Jesus. Amém, gente? Observe que para que o diabo faça alguma coisa, ele pega quem? Veja Jó. Deus dá um limite a ele e diz o seguinte: só não destrua a vida, mostrando que o diabo tem poder de destruir vidas. Porque os filhos dele foram mortos por quem? Por diabo. O muro cai sobre os filhos, 10 filhos e ele morre. Porque o próprio Satanás diz: para ele é muito fácil. O Senhor cerca ele de bens e de autoridade. Essa não é que eu estou te falando. O Senhor cerca ele de bem e de tudo. É muito fácil.
O Satanás quer dizer, Deus, é muito fácil servir ao Senhor nessa perspectiva, dando-se tudo. Tira o sacão dela para não ficar apertando. Amém. Amém? Quer pregar aqui como eu chego? Senta aqui do meu lado. Puxa, estou com raiva dele. Está com raiva? Fico triste não, rapaz. E você percebe que Deus, Ele cria todas as coisas, faz todas as coisas, e o diabo não tem uma autoridade legal até enquanto Deus diga sim para ele fazer. Amém, gente? E às vezes a gente fica dizendo, meu Deus, o diabo ele tenta até onde Deus... Por isso que a Bíblia disse que você não é tentado além daquele que você pode suportar. Deus não vai dar uma tentação que você não consiga passar. Senão ele seria um Deus injusto. É a mesma coisa, Deus diz, pega essa pedra. Deus sabe que você não tem capacidade de uma pedra grande. Mas eu, gente, como é que eu vou levantar uma pedra dessa se Deus está mandando? Deus não é injusto. Então a Bíblia diz, aquele que acha que está de pé, cuidado para que não caia. Então a Bíblia manda a gente andar em vigilância, que a gente não sabe o momento que o diabo vai tentar, que não vai. Isso aí é muito corriqueiro de muitos crentes, caindo porque não está vigiando. Por isso que a gente tem que vigiar. Como é que eu vigio, pastor? Orando, aonde eu estou indo, minhas amizades, tudo isso tem que vigiar na minha vida. Amém, gente? Então, o conselho que eu dou ao crente é quanto mais caseiro, melhor. Amém, gente? Quanto mais caseiro, melhor. Bênção, meu Deus do céu. É ou não é? E você começa a ver que Deus, Ele é autoridade sobre soberanias, principados e potestades. Eu vejo igreja que tem mais demônio do que palavra, já viu? Expulsa demônio à torta e à direita. É ou não é? Você for lá na Universal, é diabo para todo que é lado. Não tem palavra, mas demônio tem em cada esquina. Em cada quadrado tem um demônio. Meu Deus do céu. E a Bíblia, rapaz? E o texto bíblico, né? E o texto continua dizendo... Tudo, o texto está dizendo tudo, ele disse algumas coisas, tudo foi criado por meio dele para ele. Essa foi a criação. Deus cria tudo para o Filho unigênito. Cristo é Senhor sobre toda a criação, o herdeiro e o soberano universal. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Eu queria que vocês abrissem, por favor, em Romanos 11, 36. Você já ouviu falar aqui? Quem já ouviu falar nesse termo doxologia cristã? Quem já ouviu falar? Doxologia cristã. Vou falar agora. Amém? Meu Deus, o que é essa doxologia cristã? Meu Deus, isso aqui é maravilha. Romanos capítulo 11, versículo 86. Vamos tratar aqui um aspecto sobre a doxologia cristã. Quem achou, diga amém. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Aí mostra aqui que a pessoa não tem o que fazer. No dia de domingo de manhã ninguém tem o que fazer. É o que? É o Cosmo Damião, né? Eu vi ele no saquinho. Chegou uma pessoa que não foi pastor. Romanos 11, 33 até o 36. Então uma pessoa chegou para mim, pasme, viu? Pasme. Aí o filho ganhou 2 sacos de negócio de Cosmo Damião. É interessante, né? Ganhou, ela não foi para a fila, mas ele ganhou assim e tal. Pastor, e agora o que é que eu faço? Eu fiz, existe uma saída aí. Ela qual? Ore e coma. Pastor, mas não pode. Porque não pode. A Bíblia diz que tudo em oração é santificado. Orou, comeu. Vou dar exemplo a tu chega. Paulo fala isso em 1 Coríntios 8 e 9, tá? Paulo fala sobre essa questão de sacrifício e tal, do tipo. Vou dar exemplo a você. Se escandalizar algum irmão, ele diz que você não deve comer. Mas se não for trazer escândalo, pode comer. Vou dar exemplo a você. Quando o Binha tá lá, cortando lá o abençoado, tá com a faca assim, né, gente? Binha não sabe se aquele animal foi sacrificado.
algum demônio, ele sabe, tu sabe, Bia? Tem como o coitado falar. Ele sabe, coitado falar. Tem como falar. Você chega, você não sabe se o dono, ele é um satanista que pegou tudo e você sabe? Não. O que é que a Bíblia vai fazer? Toda vez que você fizer qualquer coisa, ore ao Senhor, entregando a quem? A Deus. É isso que fala 1 Timóteo, que tudo que é em oração santificada dele está purificado, que Deus criou todas as coisas boas, o que faz ruim é o homem. Agora, eu entreguei a Cosme Damião, eu entreguei a Jesus, me dê para cá. É assim. Amém, gente? E coma em nome de Jesus, amém, gente? Coma com vontade. Eu falei, irmão, mas se você tiver com dúvida, me dê que eu como. Não. Tá, se o seu coração está condenando você, ele disse: se o nosso coração não nos condena, temos paz para com quem? Para com Deus. Se está condenando, não coma. Amém, gente? Vou dar exemplo para você. Chega lá um texto bíblico em Atos capítulo 15, que é um concílio que ele fala, e Tiago fala sobre o sangue. O crente tal, aí o crente, meu Deus, eu posso mergulhar na cabidela, eu não posso, pelo amor de Deus, vou comer sangue e tal. Aí você vê Paulo dizendo: não, isso aí nós somos gentios, não somos judeus, então muito cuidado com isso. Se for trazer escândalo, Romanos 14, Paulo diz: não coma. Mas se não está, pode comer. Porque existe crente que quer viver dentro da caverna. Já viu? Um exemplo, tem crentes que fazem o seguinte: tudo para ele é escândalo, tudo para ele é escândalo, tudo é escândalo, não pode. Você vive numa caverna, sozinho. Porque é o seguinte, Paulo chama os irmãos à maturidade. Gente, teve coisas que foram colocadas na cultura cristã evangélica brasileira, que foi colocada pela própria Assembleia de Deus. Pensa no povo que prestou de serviço à igreja brasileira. De verdade. Pode, não pode, criando regras que não são bíblicas, colocando fatos que não estão nas escrituras, gente. Vou dizer para você. O ímpio mesmo tenta colocar limite em você. Já prestou atenção? O ímpio tenta colocar limite em você. Ou tu está fazendo isso, tu é crente, olha para isso. Aí a pessoa tem que ser também muito audaciosa e dizer: e quem é tu para estar falando uma coisa? Tu já leu a Bíblia, tu já estudou a Bíblia, o que foi? Tu sabe o que para estar dizendo a mim? O que eu devo fazer, eu não devo fazer. Acabou o assunto. O povo gosta de criticar os crentes, né? Oxe, pode fazer isso não, filho. Onde é que está na Bíblia que eu não posso? Onde é? Você está vendo que a nossa geração ela foi influenciada por uma mentalidade que não é bíblica? É só um pacto de regras que não se encontra nas escrituras sagradas, de não pode. Poxa, gente, antigamente não podia ter televisão dentro de casa. Se tiver televisão dentro de casa, o crente, oxe, era a maior briga, não é? Hoje o pastor presidente tem uma bem pequenininha na sala dele. Já viu o tamanho dele? Tome, bem grandona. Como assim? Não podia, agora pode? Tá gravando, meu Deus do céu. Me diz um negócio aqui, chega lá. Vamos aqui. Mas vou dizer que tem que dizer mesmo. Tem um pastor chamado Praxedes lá em Cabedelo. Foi causa de maiores escândalos na cidade de Cabedelo. Foi esse Praxedes. O homem de Deus fala assim: olha para isso aí. O pastor Maçom não era o tempo dele. Eu falei: quem era não fala muito bem. Gente, quando você deixa um legado, todo mundo fala bem de você. É assim ou não é assim? Vou dizer a você: quando seu pai deixa um legado, você fala mal dele ou fala bem dele? Bem demais ou não é assim? Os defeitos que tinham, as qualidades sufoca, você nem consegue enxergar o defeito. É assim, não é? Porque defeito todos nós vamos ter, gente. Como seres humanos vamos ter pecados, vamos ter falha. Eu tenho defeito, eu tenho pecado, mas as qualidades são tantas que sufocam os defeitos. Você não consegue nem ver os defeitos. Quando vê você, não, é um ser humano, a gente entende isso, tem as suas limitações também, como qualquer pessoa. É assim, não é assim? Vou falar duas coisas que aconteceram para que você entenda como Cristo teve o nome dele manchado diante de homens que se diziam ser pastores e não eram. Um certo jovem foi para a praia. Capítulo, tá? Não vou falar porque tem... Ele foi para a praia. Chegou lá, os olhos dele estavam brilhando tanto, né? Brilhou demais. E ao chegar em casa, ele foi tomar um banho. E ao tomar banho, em seguida, ele foi conversar com o pastor. Aí no culto de ceia, que antigamente lá em Cabedelo se juntavam todas as Assembleias de Deus num só lugar, que era na igreja mãe, na sede. Aí o que é que esse pastor faz?
Não sejais como esse hipócrita que fez isso. Isso falando para mais de 600 pessoas, quase 1000 pessoas na igreja, imaginação. Depois de 15 dias esse jovem se mata. Quem é o culpado disso? Pastor. Isso era a forma de falar? Só nessa primeira lapada tiraram 250 pessoas da igreja. Na primeira escândalo, 250 pessoas saíram da igreja. Uma irmã fez uma franja e foi cantar no coral. O que foi que esse cidadão fez? Chamou ela de tudo que não presta. Disse que ela era prostituta, disse que ela fazia vida, que ela era isso. Difamou a menina na cidade toda. E a menina de família, quieta, dentro de casa. O pastor, que era para acolher e abraçar, fez tudo errado. E pasmem no que eu vou falar. As mulheres não podiam andar de bicicleta. Sabiam disso? Que antigamente na Assembleia de Deus lá em Cabreira, a mulher não podia andar de bicicleta. E tá a bicicleta da moleja. Pensa na bicicleta? Que ele dizia que as mulheres teriam, o seu ápice ali na bicicleta. Você entende? Isso são mentalidades de homens que não são santos, gente. Como é que o homem pensa isso? Insinuando coisas diabólicas contra a mulher. Hoje em dia as mulheres andam, se você for lá agora à noite, vai ter culto hoje de noite lá. Se você for lá num pátio, vai ter só bicicleta das irmãs. Gente, são doutrinas de homens que com o tempo elas se desfalecem, porque não são bíblicas. Chegou lá, período de Páscoa, nós entendemos o período de Páscoa e qual o significado. Qual crente não entende o sentido da Páscoa? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, que Cristo é nosso Cordeiro Pascual, dizendo que é o seguinte: Cristo é nossa Páscoa, nossa... Você sabe ou não sabe? Não, então não vou comprar chocolate para o meu filho, porque, gente, explique o real sentido para o seu filho, mostra a ele a realidade bíblica. E qual o problema? Comprar uma caixa de chocolate para o coitado? Na igreja não pode. Para você ganhar um ovo de chocolate, você tem que quebrar ele e dar ao seu filho. Chega o período de São João. Pronto. Aí é onde o demônio se solta, parece, para esse povo. Não pode comer nada com milho, não pode fazer nada com no período do São João, no mês do São João. Onde está essas escrituras sagradas? Onde está isso? Gente, antigamente se existia muito festa da Igreja Católica Apostólica Romana, que era sacrificada mesmo a Pedro mesmo. Botava-se ali uma banda, fazia-se um culto e era oferecido aquilo ali. Hoje em dia você vê isso mais ainda, muito pouco, muito raro você ver isso. Porque existe hoje a festa caipira e existe a festa realmente que é da Igreja Romana, que é oferecida. Um crente sensato não sabe discernir isso, não é? Um crente sensato não sabe discernir isso, não. Não, pastor, não faço não, porque na minha casa não posso fazer comida de milho, porque minha igreja não permite. Então a minha religião não aceita. As mulheres antigamente não podiam botar calça, que era do diabo, hoje pode. Homem não podia andar de short, tinha que andar um sol desse, meu irmão. Eu venho de calça porque é o jeito, tem que pregar aqui, tem que estar realmente formal, né? Mas a pessoa no sol desse, com isso aqui virado no dedéu, aqui preso, quente, tu com a sensação andando nisso aqui, tu vai dar um trego. Tu vai morrer aí, tu vai cair aí, esticar no chão, tão quente que é. Aí isso é um ato de religiosidade? Não. Isso é um ser muito religioso, que o ato de ser religioso é você amar o próximo, amar sua esposa, pagar suas contas. E você for dentro dessas igrejas, é tudo veaco. Compra e não paga. É ou não é? Compra e não paga. Gente, com toda a sinceridade do mundo, eu digo a vocês de verdade, está até gravado, eu não tenho medo de dizer não, vai ficar gravado aí para você que está vendo, não tem problema também. Não gostou, vá para outra live. O que acontece? Os meus piores clientes, sabe quem são? Os que me chamam de irmão, de que é crente. Só teve um até hoje que eu falei: meu Deus do céu, esse realmente é um cristão mesmo. Mas o resto, velhaco.
E ainda fica com raiva de mim, passa aí e não fala comigo. Como eu tivesse feito alguma coisa, eu fiquei contigo, tu que me deve, eu que te devo não. Filho do diabo. É a tática para não pagar, é a tática do filho do diabo. O que fez só Satanás? Para quê? Meu irmão, uma coisa que se existe é o diálogo. Meu irmão, não posso lhe pagar esse mês, não posso deixar para o próximo. Isso é mais lindo. É ou não é, irmão? Posso lhe dar de 20 reais, que eu não posso lhe pagar. Eu pensei que dava, mas quando sou empresa, posso lhe dar de 50, de 20, de 10. Gente, teve pessoas que fez serviço comigo, de 250 reais. O irmão chegou e falou: meu irmão, me perdoe. Foi lá na minha loja: meu irmão, posso falar com você? Eu falei: posso. Se levando, quero falar com você. Irmão, vai dar em mim. Vai dar em mim. Mandou me levantar, vai dar em mim. Aí eu falei: diga, meu irmão. Pô, eu falei: não, meu irmão, queria lhe pedir uma coisa, por favor. Eu fiz aquele serviço lá, eu sei que você falou até. Você confia em lhe dar 20 reais por semana? Eu falei: rapaz, vou confiar. Esse bicho me convenceu. Meu irmão, todo sábado era certo. 11h30 ele parava lá: pastor, tá aqui os 20, pastor, tá aqui os 20. Bateu aí no final, em vez de ele fechar o 250, ele deu mais 50. Não, porque os juros lá. Eu falei: não, fique, pastor. Isso é um crente, gente. Isso é um cristão. Não pode pagar no outro mês. O negócio é não deixar um irmão investir, o irmão. É assim ou não é, gente? Você investiu, você está ali, tem um dinheiro suado, o outro também tem família. Homem, paga o músico da mulher. Em nome de Jesus, paga o músico da avó. Paga o músico, paga o perfume da mulher. Paga o hidratante da irmã. Paga o negócio da irmã, o crochêzinho da irmã. Paga em nome de Cristo. Amém, gente? Não fique devendo, não. Que é feio, gente. Só falar, amém, gente? Não posso pagar. Não é feio, gente. Feio é ficar sem pagar. Amém, gente? Já teve situações demais mesmo comigo, né? Meu irmão, posso te pagar mês que vem? Eu falei: pode, meu irmão. O outro, meu irmão, esse mês não dá. Eu já passou 4 meses e não dá. Mas para não estar falando, depois no quinto ele está aqui, pastor. Se chegar, diga junto. Fale, meus irmãos, amém? Porque nós temos um testemunho a dar. O testemunho de Cristo Jesus. Amém? Não seja veaco. Honre com seus compromissos. Amém? Não dá, não compre. Amém? Não deixe para o mês que vem, folgou, você junta o dinheiro e compra. Mas não deu, não faça, não. Amém? Só faça aquilo que está no seu orçamento. Amém? Vou ler isso aqui e em seguida nós iremos encerrar, tá? Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? 35. Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Já viu aquelas pessoas que dão o dízimo que é alguma coisa em troca? Não vai. Você não vai ser restituído de nada, porque tudo é graça. Ele dá se ele quiser. Se ele não quiser dar. Verso 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tem aí algumas bíblias que no comecinho do verso 33 vai ter o nome doxologia ou louvor a Deus ou louvor. Tem aí? Pronto. Hino de adoração, pronto. Mesma coisa. Então a palavra doxologia quer dizer o louvor da carta. Toda a carta no Novo Testamento vai ter um louvor a Deus. Isso é o termo doxologia cristã, que é o louvor das cartas presentes no Novo Testamento. Essa aqui é um louvor que era cantado pela igreja primitiva. Ai, quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Aí, quão insondável. Amém, gente? Então você vê, é um louvor que era cantado nas igrejas primitivas. Era esse louvor aqui. Tem vários louvores no Novo Testamento. Amém, gente? Que dá para ser cantado ali na igreja também. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus abençoe vocês. Amém, gente? Tchau, tchau.